Amém? Você está animado? Você está animada? Tem certeza? Então dê um glória a Deus bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, rendemos graça pela Tua presença neste lugar. Obrigado pelo Teu Espírito da verdade. Obrigado pela palavra que vai ser ministrada, Senhor. Obrigado por cada coração que está aqui para receber essa palavra, Pai. E eu creio que a semente vai ser plantada. A Tua palavra vai vir como flecha, Pai, e vai atingir cada coração que está aqui nessa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão em casa nesse momento, ouvindo essa live. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é cura, ela é liberta, ela é saúde. Muito obrigado pelo Teu Espírito, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, sopra sobre este lugar. Espírito Santo, que a Tua palavra, Pai, venha inundar o nosso ser. Que cada área das nossas vidas, Pai, possa ser preenchida com a Tua presença, Deus. Muito obrigado. Porque sabemos que na Tua presença não há lugar para desânimo, não há lugar para tristeza, não há lugar para doença, não há lugar para falta, Pai. Na Tua presença, Pai, nós nos alegramos, porque sabemos que a Tua alegria é nossa força. Sabemos que podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Sabemos que Você é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e Você nunca mudou, e Você nunca vai mudar. Porque a Tua palavra diz: passará os céus e a terra, mas a Tua palavra, Pai, nunca vai passar. A Tua palavra, Pai, nunca vai mudar. Independente de estação, a Tua palavra vai continuar sendo a mesma palavra. E é nessa palavra que nós cremos, é nessa palavra que nós vivemos, é nessa palavra que nós confiamos, é nessa palavra, Pai, que nós descansamos, na certeza que Tu és fiel. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Antes de começar, eu queria que você abrisse sua palavra lá em 1 Samuel, deixasse aberto no capítulo 19. Você que está em casa também, você pode abrir a sua palavra, amém? 1 Samuel, capítulo 19. O tema de hoje à noite é servir. Amém? Diga assim, servir. Eu não sei se você já ouviu essa frase que diz assim, o homem que não nasceu para servir, ele não serve para viver. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas eu já ouvi essa palavra. E essa palavra me chama muita atenção. O homem que não nasceu para servir, ele não serve para viver. Eu e você tem que entender o seguinte, que eu e você nasceu para servir um aos outros. Eu nasci para servir André, André nasceu para me servir. Porque é muito fácil eu querer ser servido e não querer servir. Amém? O exemplo que Jesus deu aqui na terra foi de servir. Ele deu muitos exemplos, mas um dos foi servir. Sabe? E na noite em que Jesus foi traído, enquanto ele estava com os 12 discípulos, ele serviu aqueles 12 discípulos. Sabe o que me chama mais a atenção? É que aqueles 12 discípulos, Jesus sabia que existia um ladrão. Sabia que existia um incrédulo, sabia que existia um que ia negar, sabia que existia um que ia vender ele. Mesmo assim, ele serviu os 12. Mesmo assim, ele não serviu apenas a Pedro e a Tiago, ele serviu a Judas que o traiu e o vendeu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não importa que seja a pessoa que esteja do seu lado, eu nasci para servir ela, você nasceu para servir ela. E quando eu quero falar de servir, eu me refiro também a servir na sua igreja local. Sabe, nós somos muito levados por qualquer vento de doutrina. O que acontece muitas vezes é que nós somos pessoas inconstantes, movidos pela emoção. Mas nós temos que entender que eu tenho que servir independente de.
Independente se eu vier me decepcionar com Anderson, eu vou continuar servindo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente deve servir ao Senhor e servir aos irmãos como está servindo a Deus. Independente do erro do meu irmão, independente da circunstância que eu estou passando, eu tenho que servir e ponto. Final. Não é bom ser servido? Melhor ainda é servir. Imagine Jesus, o próprio Deus, veio aqui na terra, morrer por mim e por você. E ao invés de ser servido, ele serviu. Sabe, querido, ele serviu com amor, humildade, compaixão, sem fazer acepção de pessoas. O meu serviço na igreja local não vai depender de quem está ministrando, de quem está liderando, de quem eu gosto, quem eu não gosto. Tire isso da sua mente e renove pela palavra de Deus. Eu sirvo independente de. Nós não devemos ser levados pelo momento. O que acontece muitas vezes é que eu deixo a emoção tomar conta do meu ser. E nós, homens, nascidos de novo, nós não é movido pela emoção, e sim pelo Espírito. Quando eu sou movido pela emoção, eu acabo tomando atitudes que podem trazer consequência lá na frente. Você não vai ver uma pessoa de cabeça quente resolver alguma coisa e vai dar certo. Provavelmente, 99,9% vai dar errado. Então, eu e você temos que entender. Diga assim, eu nasci para servir. Independente de... Coloque isso na sua mente e no seu coração. Eu nasci para servir, independente de. Dizimar e ofertar é bíblico. Dizimar e ofertar é bíblico. Congregar é bíblico. Amar é bíblico. Perdoar é bíblico. Servir também é bíblico. E quando eu deixo de fazer, eu estou em desobediência. E tudo que gera desobediência, gera pecado. Furtar não é pecado? Matar não é pecado? Deixar de servir também é um pecado. Ai, meu Deus, eu pensava que eu ia ouvir uma palavra. Essa é a palavra de hoje à noite. Servir. Querido, chegou um tempo da gente alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. Não é tempo da gente brincar de ser criança e muito menos brincar de ser crente. Ou você veste a camisa e você diz, eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Ou você fica em meio a caminho e você vai se perdendo aos poucos. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E servir, eu queria que algumas pessoas entendessem. Você nunca vai ver o Ministério da Vida pregando sobre ser vista antes de família. Não. Ser vista antes do meu trabalho. Você nunca vai ver um ministro pregando dessa forma. Primeiro vem Deus, depois vem sua família, depois vem o seu trabalho, depois vem o seu estudo, depois vem o seu ministério e depois vem a igreja local. Essa é a ordem. A gente nunca vai dizer aqui, se você tiver um dia de trabalho, não, você tem que vir. Jamais, que tu não é doido. Primeiro é o seu trabalho. Primeiro é a sua família. Primeiro é os seus estudos. Depois que vem a igreja local. Essa é a ordem. E você sabia que quando você quer, tudo se encaixa e tudo dá certo? Porque para uns dá e para outros não dá? Porque simplesmente eu não quero. Porque se para antes dá certo e porque para mim não dá? Se 24 horas é para mim, para você, para todo mundo. Ninguém tem 24 horas e outro tem 25 não. Todos têm 24 horas. Então se irmã Nádia trabalha, é dona de casa, é família, é mãe, é esposa, dá, para mim tem que dar também. Isso é uma questão de prioridade. Aquilo que eu priorizo é aquilo que eu vivo. Se eu quero, eu consigo. Se eu quero, eu faço acontecer. Então essa noite eu vou falar sobre Saul e Davi. Você vai ver a história de Saul e Davi. É uma das melhores da Bíblia. E eu quero falar sobre que, enquanto Saul procurava matar Davi, Davi estava servindo a Saul.
Imagine você servir uma pessoa que você sabe que está procurando te matar. Que história é essa? É uma história real, está na Bíblia. Enquanto Saul procurava matar Davi, Davi estava lá tocando harpa para acalmar Saul. E por que por tão pouco a gente quer desistir? Uma decepção com o irmão faz com que a gente desista. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não é digno de olhar para trás não, querido. Coloque a mão no arado e corra. Nós estamos vivendo os últimos dias. Tem pessoas que o tempo está acabando e ela não percebeu ainda. A Bíblia diz, examine-se o homem, pois a si mesmo, eu me examinar. Uma noiva, eu já fui noiva quando eu me casei no civil, né? E quando você vai casar no dia 10 de maio, desde aquele dia ali, 10 de maio, eu já estava me preparando. Já pensando no vestido, na sandália, na cor do esmalte, no cabelo, no modelo. E nós somos noivo e Cristo é um noivo. E Ele está voltando. Você não vai encontrar uma noiva de qualquer jeito, duvido. Você vai encontrar uma noiva arrumada, preparada, cheirosa. E cada dia na expectativa. Passava o dia 11, dia 12, aquela expectativa. Meu Deus, que chega o dia 10 de maio, que chega o dia 10 de maio. Na expectativa. E quando chegou o dia 9 para ser o dia 10, eu nem consegui dormir. 5 horas eu estava acordada, já pensando em fazer o cabelo. Pensando de arrumar o cabelo. Pensando na roupa. E por que nós, como noiva de Cristo, está de qualquer jeito? Querido, coloque azeite na sua lamparina. Deixa que o Espírito Santo queime você. Volte ao primeiro amor. Tenha saudade do secreto. Tenha saudade como você buscava antes. Como você orava antes. Só por causa de uma decepção. Porque alguém te magoou. Porque alguém te decepcionou. Porque alguém te fez alguma coisa que você não gostou. Aí você parou. O que é que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver com isso, não. Amém. Olhe para Jesus. Já pensou se todos vocês aqui resolvessem olhar para mim? No próximo culto vocês não estariam aqui. Porque eu não sou perfeita. Eu tenho muitas falhas. Então a gente tem que olhar para Jesus. Quem foi que morreu por você? Foi Jesus. Não foi André. Não foi Edivaldo. Foi Jesus que morreu por você. Então, independente de qualquer coisa, eu vou servir. Sabe por quê? Porque quando eu estou obedecendo... Eu ia até ministrar sobre isso quinta-feira, sobre a obediência. Quando eu obedeço, eu colho frutos incontáveis. Coloque uma pessoa que resolve obedecer a palavra de Deus e coloque uma negligente que não está nem aí. Você vai ver a diferença. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Se você planta obediência, você vai colher favor de Deus. Você vai encontrar graça que vai te capacitar. Você vai ser favorecido. Você vai ser o mais favorecido entre os homens, entre as mulheres. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser abençoado só por causa de você. A sua família vai ser abençoada. Não vai faltar nada na tua despensa. Você vai desfrutar de cura. Pode estar sem nome numa lista para ser demitido. Por causa do favor de Deus, você não vai ser. Amém? Vocês estão entendendo? Aí eu coloquei aqui. Servindo apesar das decepções e circunstâncias. Não sei se você conhece pessoas, eu já fui uma das, que quando surgiu uma circunstância, eu parava. E a primeira coisa que eu dizia é que o diabo estava pintando e bordando. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi o seguinte: só entra na minha casa quem eu quero. O diabo só vai entrar se eu deixar. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resista o diabo, que ele fugirá de vós. O diabo não vai entrar na minha casa só se eu deixar. E às vezes nem preciso abrir a porta toda, só baixa uma brecha. Ele entra, ele bagunça, ele faz o que quiser. Mas quando eu não quero, ele não entra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés.
E a gente tem um nome que está acima de qualquer nome, que é o nome de Jesus. E a sua casa está marcada pelo sangue de Jesus. Então o diabo ele não tem vez, ele não tem voz, não tem essa não. Então, obedeça a palavra de Deus. Deus querido, Ele está aqui. Nós estamos aqui. Deus nunca vai sair daqui. Mas a gente pode sair. Sabe, se a gente sair, a gente vai colher disso. Amém? Abriu lá em 1 Samuel, capítulo 19. Diz assim, ó, Saul procura matar Davi. Eu vou fazer um pequeno resumo para não dar sono em vocês. Amém? Que diz assim. Deus, ele não queria dar um rei para o povo, mas o povo queria um rei. E naquele tempo ali, Samuel, o profeta Samuel, tinha escolhido seus 2 filhos para liderar Israel. Só porque os seus 2 filhos não tinham o mesmo caráter que Samuel. Se tornaram pessoas gananciosas, pessoas egoístas, pessoas que faziam mal da casa do Senhor. Servia de qualquer jeito, não estava nem aí. Então o povo disse, nós queremos um rei. Só porque Deus não queria dar um rei para o povo, porque Deus era o próprio rei daquele povo. E aquele povo chegou para Samuel e disse, os teus filhos estão andando em mau caminho, não está dando exemplo, parafraseando, e nós queremos um rei. E Samuel consultou a Deus que o povo queria um rei. E Deus disse, eu não queria dar um rei para o povo. Mas é porque aquele povo saiu do Egito, o povo esqueceu quem era Deus. E Deus deu um rei para aquele povo, que foi Saul. E no começo, para resumir, Saul foi um homem que estava obedecendo a Deus. Mas chegou um tempo em que Deus rejeitou Saul por conta das suas atitudes. E Deus decidiu que ia ungir outro rei, que foi Davi. Sabe? E quando o caminho de Saul encontrou com Davi, foi meio uma peleja entre os filisteus. Que existia um gigante, Golias, que nem o próprio rei e nenhum dos seus homens tinha coragem de matar. Mas Davi foi aquele corajoso que enfrentou o gigante. Você sabe a história, né? Matou o gigante e com o tempo se tornou rei de Israel. E acontece que na medida em que Davi ele ia crescendo na presença de Deus e as pessoas viam que Deus era com Davi, isso causava inveja, ciúmes em Saul. Amém? E diz aqui, Saul falou ao seu filho Jonathan e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonathan, porém, gostava muito de Davi e alertou, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado, amanhã cedo vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. E falarei a ele sobre você. E depois contarei a você o que eu descobri. Eu queria que você... 4 diz assim. Jonatas falou bem de Davi a Saul. E seu pai lhe disse... que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez foi, ele trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então faria mal a um inocente? Saul atendeu a Jonathan e fez este juramento. Juro pelo meu nome, Senhor, que Davi não será morto. Eu queria que você lesse o 7, que diz assim. Então Jonathan chamou Davi e lhe contou a conversa toda e levou até Saul, e Davi voltou a servir a Saul como antes. Você viu a palavra servir? Saul procurava matar Davi. Jonathan, que era o filho de Saul, que tinha uma grande amizade por Davi, avisou a Davi, mandou Davi se esconder e fez com que o pai jurasse que não ia matar Davi, lembrando o que Davi tinha feito por Israel.
Mesmo sabendo disso, o capítulo 7 diz: então Jonatas chamou Davi e lhe contou. Diz assim: e Davi voltou a servir a Saul como antes. Independente das decepções, independente da circunstância, independente do que Saul procurava fazer com Davi, ele voltou a servir como antes. Precisa responder, mas reflita. E você? E você? Eu não vou querer nem colocar matar, que é uma palavra muito forte. Alguém te decepcionou. E aí, como está o teu serviço na igreja local? Mudou alguma coisa? Uma pessoa que você admirava muito, errou, pecou, falhou, caiu. E aí, você mudou? Por que mudou? Por que parou? O que Deus tinha a ver? Ou você está seguindo o exemplo de Davi, independente de, continuou servindo. Diz assim também: e houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus, e lhe impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Veja o seguinte: mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul, enquanto ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou matar Davi. Veja, enquanto Davi estava ali tocando a harpa, Saul com uma lança tentando matar Davi. Sabe, querido? É aquela coisa, dormir com o inimigo. É aquela coisa, eu faço tanto, ninguém me vê. É aquela coisa, tanto que eu faço, já fiz tanto. Entenda o seguinte, nada do que eu e você faça, nada é páreo para aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Sabe uma coisa que eu quero dizer para vocês: Deus não deve nada a mim e a você só porque a gente serve na igreja local, não. Não pense que Deus deve alguma coisa a mim e a você. Na medida que eu obedeço, as coisas vão acontecendo de forma naturalmente. Se eu precisar me esforçar, possa ser que você esteja 15 anos de igreja e você nunca ministrou. E possa ser que você nunca vai ministrar. Mas isso não te faz diferente de você estar num diaconato, de você estar no departamento infantil, de você estar na mídia. Amém? Sabe por quê, querido? O nosso galardão que dá é Deus, não é pessoas, não. Lá em Gálatas 1:10, veja o que Paulo diz. Gálatas 1:10. Vocês estão entendendo? Amém. Gálatas 1:10. Vou achar que Deus é bom. Gálatas. Achei. Gálatas 1:10. Paulo diz o seguinte: acaso busque eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Deus. Então, o que a gente faz de serviço na igreja local não é para agradar a homens, e sim para agradar a Deus. Amém? Tudo que eu e você vier fazer é para agradar a Deus e não a homens. Um glória a Deus, um obrigado, um parabéns. Isso é consequência e eu nunca devo cobrar isso de ninguém. Amém? Porque eu estou servindo a Deus e o nosso galardão vem de Deus. E quando eu obedeço e quando eu estou fazendo para Deus, para os homens como se fosse para Deus, eu colho o fruto disso. Aleluia. Eu quero dar outro exemplo aqui, não precisa você abrir. Lá em Atos capítulo 16, versículo 16, fala que Paulo e Silas foram para uma determinada cidade.
e estava pregando o evangelho. E quando chegou lá, existia uma escrava em que os seus donos usavam ela para ganhar dinheiro, e ela tinha um espírito de adivinhação. E por dias, aquele espírito estava atormentando Paulo. Ficava falando, isso é Paulo, filho de Deus, não sei o que, de Jesus, não sei o que. E Paulo se irritou. Chegou um momento que Paulo disse, sai em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta. E quando os seus donos viram que aquela mulher foi liberta, porque aquela escrava fazia com que aqueles homens ganhassem dinheiro. Amém? Porque ela tinha um espírito de adivinhação. Aqueles homens, querido, ficou irritado com Paulo e Silas. Pegaram Paulo e Silas, levaram para uma praça pública. Eles apanharam. Foi humilhado. Foi zombado. Sabe o que eles fizeram depois? Pegaram Paulo e Silas, jogaram numa prisão, amarraram seus pés no tronco. O que eu quero dizer com isso? Paulo e Silas estavam servindo. Tinha todo o motivo do mundo para Paulo e Silas se revoltar. Como assim? Eu servindo a Deus, pregando a palavra, libertando e apanhar. Sabe o que Paulo e Silas faz, que a Bíblia diz? Eles começam a louvar e adorar o Senhor. Apesar de, eles começam a louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, e aquilo, querido, veio uma unção sobre aquele lugar, e houve um grande terremoto que as cadeias se quebraram. Aquele carcereiro, querido, foi liberto, foi salvo. A sua família foi salva. Imagine se Paulo e Silas, depois de estar servindo ao Senhor, ser pego, levou uma pisa, jogado numa prisão, era para se revoltar. Nunca mais quero saber desse Jesus. Nunca mais eu quero servir. No dia seguinte, ele estava servindo. No outro dia, ele estava servindo como nada tivesse acontecido. Por que causa de uma cara feia a gente para? Por causa de um não, a gente parou. Fulano desistiu, desiste também. Salvação individual. Não que fulano desistiu, eu vou achar bom, não, querido. A gente vai fazer alguma coisa. A gente vai dar uma palavra. A gente vai trazer para perto. Mas se fulano não quer, a única coisa que eu posso fazer é orar por fulano. E seguir a carreira. Paulo e Silas voltou a servir. Independente de... Existem pessoas que estão frustradas até hoje porque simplesmente levou um não. Existem pessoas que estão frustradas até hoje porque disse que Deus falou. É perigoso isso. Deus fala. Mas tipo, Deus falou comigo que eu tenho que ir para outra margem. Tchau vocês. Como assim? A gente fica até assim, né? De repente Deus falou, foi-se embora. Sabe, querido, quando Deus fala, Ele faz acontecer. Quando Deus tirou Abraão daquela terra em que ele viveu ali, desde nascença, e levou para outro lugar, Deus cuidou de Abraão. Quando Deus fala, Lu, vai para outra margem, Ele vai cuidar de mim, querido. Quando Deus fala, Lu, é o tipo de você sair daqui e ir para tal lugar, Ele vai fazer com que meu caminho prospere para que eu não venha mendigar, nem venha me frustrar. Você já viu uma pessoa que Deus falou, chegou o tempo, Abraão chegou, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que ainda vou te mostrar. Abraão, querido, prosperou. Cuidado, que muitas vezes a gente pensa que Deus falou, mas Deus não falou. E a gente começa a colher frutos amargos da nossa decisão, sem saber realmente se Deus falou. Amém? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, você pode abrir lá. Hebreus capítulo 12. Diz assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em quem?
Essa Bíblia diz o quê? Tendo os olhos fixos em quem? Vocês estão lendo, minha gente? Vou começar do começo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E tendo os olhos fixos em Jesus. Está dizendo aqui que é no pastor? Que é no líder? Que é no irmão? Em Jesus. Tendo os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e desanimem. Você entendeu isso? Aquele que suportou a morte com cruz, para que eu e você não se canse e não desanime. Ou seja, para que eu e você não desista, para que eu e você não retroceda, para que eu e você não pare no meio do caminho, para que eu e você não viva um momento de circunstância, para que eu e você não viva uma vida de constância, para que eu e você não viva uma vida em círculo. Tem pessoas que vivem vida em círculo, vai, mas não sai do lugar. Permanece a mesma pessoa. E Deus, Ele tem um futuro glorioso para mim e para você. A Bíblia diz que o futuro que Deus tem para a gente é futuro de paz e não de causar dano algum. Amém? Deus não tem uma vida miserável para você. Deus tem uma vida próspera para você. Deus tem um futuro glorioso para mim e para você. E o que você está colhendo hoje é fruto da sua escolha. Sem mais. O que você está vivendo hoje é fruto da sua escolha. Paulo diz lá em Filipenses, a partir do capítulo 4, ele diz, eu aprendi a viver em qualquer tempo. Paulo diz, eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar nudez, eu sei ter em abundância, mas também eu aprendi também a não ter. Eu aprendi tudo. Paulo disse isso. Eu não quero entrar em detalhes, porque cada hora, mas lá em 2 Coríntios, capítulo 12, eu só vou abrir aqui um instante aqui, mas se você quiser marcar para ler em casa. Toda vez, querido, que eu penso em desistir, e olhar para as pessoas, que quando nós olhamos para as pessoas, nós ficamos atentados a desistir. Eu gosto de pegar a minha Bíblia e ler esse capítulo 12, a partir do verso... Deixa eu ver. Não, é 11, a partir do verso 24. E sempre quando eu penso em desistir, ou sou atentado a olhar para as pessoas, eu leio esse capítulo e eu começo a meditar. Paulo diz assim, 5 vezes recebi do judeu 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto ao frio do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Veja o que ele diz. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei muito. Fiquei muitas vezes sem dormir. Passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportando frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Você já passou por uma dessas coisas que Paulo passou aqui? Você já passou? Eu não. No máximo que eu passei foi uma decepção com o irmão.
mas eu não passei o que Paulo passou. E ele disse que quando alguém pensava em desistir, isso doía dentro dele. Imagine se Paulo tivesse parado, se Paulo tivesse desistido, se Paulo tivesse olhado para os irmãos. Paulo escreveu uma carta aqui para uma igreja. A resposta que vinha era totalmente: os irmãos estão assim, estão em discórdia, estão em pecado, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Ele ia lá, mandava outra. Encorajava, exortava, ensinava, corrigia, mas não desistia. Apanhava. Eu não quero nem falar de Jesus, né? Porque vamos colocar Paulo mesmo. Eu e você, querido, não passou. E graças a Deus não vai passar. Porque a gente vive num país onde o evangelho é um evangelho light. Eu e você pode chegar naquela praça ali, pegar a Bíblia e orar e pregar, e a gente não vai levar nenhuma chibatada. Tem país que a Bíblia está sendo queimada. Tem pessoas que estão sendo pretas, que estão morrendo. E eu e você hoje temos tudo. Temos uma palavra, glória a Deus pelo Ministério do Verbo da Vida, que prega a palavra. Que você em casa doente, você pode colocar a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu filho. Nós ensinamos isso. E você orar e ser curado. Amém? Nós pregamos sobre prosperidade, mas não vamos vender aqui um óleo por R$100. A gente vai, prega a palavra. Você obedece e você colhe. Amém? Ninguém aqui vai pregar a palavra, mandar você colocar o serviço da igreja local, fez o seu trabalho, que a gente não é louco, mas a gente vai pregar a palavra. E na medida que você obedece, você vai colher. Amém? Para finalizar aqui, vocês estão com sono não, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente passou quase 4 meses sem culto presencial. Não vinha para a igreja dormir, não. Vou em nome de Jesus. Amém? O que acontece muitas vezes, a gente pega um celular, a gente passa 1 hora no celular, os olhos nem piscar, não pisca. Quando chega na igreja, baixou a Bíblia, o sono bate. Não deixe que a distração roube a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Como eu falei no início, nós estamos vivendo os últimos dias. E isso é sério. Nós estamos vivendo os